Olá, meus irmãos, minhas irmãs, como é bom estar com vocês aqui de novo, nesse terceiro domingo do Advento, para meditarmos juntos a palavra de Jesus no Santo Evangelho de hoje. E o Evangelho de hoje é extraído de João, capítulo 1, versículos de 6 a 8, depois versículos de 19 a 28. E eu escolhi como tema desse terceiro domingo do Advento o seguinte: é vivendo o amor que se acolhe o Messias. Vou repetir: é vivendo o amor que se acolhe o Messias. Vamos já começar lendo diretamente o texto. Vamos ler agora os versículos de 6 a 8, que já começam a aparecer aí na telinha de vocês. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Surgiu um homem enviado por Deus. O trecho da liturgia de hoje começa com esta bela expressão extraída do prólogo do Evangelho de João. E continua dizendo: seu nome era João, este homem que foi enviado por Deus. Visto que o plano de Deus é dirigido aos homens, ele escolhe um homem para manifestar esse plano. Deus evita cuidadosamente pessoas e sistemas religiosos, que ele sabe serem refratários e até hostis ao seu plano. Então veio este homem, seu nome era João. João significa o Senhor é misericórdia, para ser testemunha da luz, porque a ação das trevas, que no Evangelho de João é identificada com a instituição religiosa, sim, as trevas é a instituição religiosa de Israel, foi tão poderosa que narcotizou todos os seres humanos. Então, qual é a tarefa de João? A de despertar o desejo de vida em todos os homens, e sua mensagem é universal. Continuemos, agora lendo os versículos de 19 a 20 do capítulo 1 de João. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Depois o texto passa para o versículo 19 e afirma: este foi o testemunho de João, quando os judeus, e aqui o alarme dispara imediatamente. Assim que a ação de Deus se manifesta, o alarme das autoridades religiosas dispara. O termo judeus, que aparece aqui pela primeira vez no Evangelho de 2 João, não significa o povo, a população judaica, mas significa sempre os expoentes religiosos, os líderes religiosos. Eles se alarmam e enviaram de Jerusalém. Ora, o evangelista falou primeiro de um homem enviado por Deus. Bem, enquanto Deus envia para despertar a luz, aqui estão as trevas que enviam esses homens para apagá-la, apagar a chama, apagar a luz de Cristo. Eles os enviam de Jerusalém, é a Santa Sede, é a cidade santa, onde reside a instituição religiosa. Os enviados são sacerdotes e levitas. Os levitas também desempenhavam a função de polícia. Então eles enviaram os sacerdotes para questionar porque havia alarme sobre esse estranho personagem, João, e os levitas para possivelmente prendê-lo, porque ele é um perigo. Dirigem-se a ele de forma brutal, sem qualquer cortesia. Quem é você? Perguntam para ele. E João responde: eu não sou o Cristo, ou seja, não sou o Messias. Era isso que eles temiam. Mas por que eles temiam que João fosse o Messias? Porque, apesar de sacerdotes e levitas naquela época de Jesus anunciarem a vinda do Messias em suas pregações, apesar de rezarem para que isso acontecesse, na realidade, esperavam que isso nunca se realizasse. Porque entre as coisas que o Messias faria, estava o combate à podridão da casta sacerdotal de Jerusalém e a expulsão dos sacerdotes corruptos. Então, eles o temiam o Messias, a chegada do Messias, apesar de falar dele. Prossigamos. Agora, leremos os versículos de 21 a 23 de João, capítulo 1, que dizem: eles perguntaram: quem és, então?
és tu Elias? João respondeu, não sou. Eles perguntaram, és o profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram então, quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou, eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, Elias era o profeta que se acreditava que viesse antes do Messias. Por isso que perguntam, já que ele disse que não é o Messias, se ele é Elias. Aí as respostas de João vão ficando cada vez mais secas. Primeiro ele fala, não sou. Depois, quando perguntar, tu és o profeta? Que é o profeta anunciado por Moisés, que deveria vir interpretar a lei e ser uma resposta final, a resposta é um não muito seco. Portanto, 3 respostas, uma mais seca que a outra. Então, eles, os sacerdotes e levitas, perguntam a João, quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aquele que nos enviaram. Então, o evangelista cita o profeta Isaías, mas modificando o texto de Isaías. Começa assim, eu sou a voz que grita no deserto. Está aí tudo bem, o texto de Isaías diz isso. Enquanto do profeta Isaías fala, preparai o caminho do Senhor, aqui João, o evangelista, escreve, endireitai os caminhos do Senhor. O texto da CNBB, que é o texto do lecionário, infelizmente está preparai, mas os corretos seria endireitai os caminhos do Senhor. As autoridades religiosas não têm nenhuma tarefa de preparação da chegada do Messias. Apenas têm de endireitar-se, isto é, remover os obstáculos que elas próprias colocaram. E como criaram esses obstáculos que impedem as pessoas de compreender o amor de Deus? Ora, as autoridades religiosas criaram esses obstáculos através de uma observância obsessiva da lei, que atingiu cada mínimo detalhe da vida dos seres humanos. Era um sufoco seguir todas aquelas normas. Pois bem, prossigamos agora lendo os versículos de 24 a 28, sempre do capítulo 1 de João. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram, por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. E então o alarme toca e os fariseus aparecem. Os fariseus comparecem aqui pela primeira vez no Evangelho de João e para interrogar e possivelmente prender João. E aparecerão pela última vez quando Jesus for preso. Os fariseus, cujo termo significa separados, são leigos, piedosos, que preservam todos os 613 preceitos da lei de Moisés. 613 preceitos. A partir desta interpretação que João adaptou em sua resposta, endireitar em vez de preparar, eles entenderam que o obstáculo é exatamente o quê? A observância da lei que eles defendem. Eles entenderam o recado de João Batista. Eles intervêm também para interrogá-lo. E aqui está a denúncia que João faz. Uma denúncia que acompanhará todo o Evangelho. Abre aspas. Eu batizo com água, mas entre vocês, portanto, bem no meio de vocês, está aquele que vós não conheceis. Ora, os fariseus, as autoridades, os sacerdotes, nunca conhecerão Jesus. Porque quem tem uma relação com Deus baseada na observância da lei, nunca conhecerá um Jesus que propõe uma relação com o Pai, baseada não na observância às suas leis, mas no acolhimento e semelhança no seu amor. Grave bem isso. E agora, após essa belíssima reflexão que nos foi proporcionada por Frei Alberto Madi, eu inicio as minhas considerações pessoais. E começo citando um versículo que vem antes desse, que a liturgia deste domingo nos propõe. A liturgia nos propôs João, capítulo 1, versículos de 6 a 8, depois versículos de 19 a 28.
Pois bem, eu proponho agora ler para vocês João capítulo 1, versículo 5, que diz assim: E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a dominaram. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a dominaram. É bem isso que aconteceu. Bom, o que é novo sempre nos desafia e desaloja. A nossa tendência é querer identificar e classificar tudo aquilo que existe ao nosso redor. Pois assim fazendo, nos sentimos no controle, no domínio de nossa vida. O desconhecido, a novidade, o diferente nos incomoda e desestabiliza. João foi assim, uma novidade, incômoda, que rejeitou ser catalogado em algum título, Messias, Elias ou profeta. Afinal, João sabia que a maior honra, a maior obra de um ser humano seria ser testemunha de Jesus, o Cristo. Assim como João, Jesus não se conformou com aquilo que se esperava do Messias. Foi um caos em meio à ordem que o sistema da época desejava. As respostas, atitudes e palavras de João Batista refletem a missão na qual ele empenha toda a sua vida, que é testemunhar a presença aqui e agora do Messias, do Salvador, do Filho de Deus. Para tal, ele batizará com água, a fim de motivar as pessoas a uma mudança profunda de vida, ou seja, à conversão. E isso não se enquadra, não se encaixa em nada daquilo que as autoridades religiosas do tempo de Jesus concebiam como a chegada do Messias. Eles não queriam saber de conversão de vida, de mudança de vida. A vida já estava muito cômoda e boa para eles. O decisivo na vida de João foi a experiência pessoal que ele realizou de Deus, não dependendo apenas do testemunho de outros. Ele próprio sentiu Deus em sua vida quando se transformou em um ninguém. Por isso, o texto do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3, que é citado, é muito apropriado, pois diz que a voz da testemunha de Cristo clama no deserto. E, segundo o teólogo espanhol José María Castillo, não se trata de humildade. A chave está em que, somente a partir do despojamento de toda pretensão, alguém pode ser testemunha autorizada da luz que é Jesus. Não existe nada maior e mais importante para uma pessoa neste mundo do que ser testemunha viva de Jesus. Para isso, essa pessoa deve ser como ele, ou seja, livre, justa, desinteressada, despojada, disponível, sensível, enfim, ser um ser humano pleno, autêntico. Pois assim foi e viveu Jesus. Medite tudo isso em seu coração. Agora, concluindo esse nosso momento meditativo da palavra do Santo Evangelho deste domingo, eu lhe convido, querido irmão, querida irmã, a rezar comigo o Salmo 131 da Bíblia, que diz o seguinte, e já está aparecendo aí para você. Senhor, meu coração não se exalta, nem meus olhos olham para cima. Não procuro grandes coisas, nem maravilhas superiores a mim. Em vez disso, permaneço quieto e sereno, como uma criança, amamentada nos braços de sua mãe. Minha alma está dentro de mim como uma criança amamentada. Israel espera no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Agradeço de coração a você que nos acompanhou mais este final de semana. Faça tesouro das palavras do Santo Evangelho deste terceiro domingo do Advento. E até a próxima semana, se Deus quiser.